pouquinho sobre a palavra profética. Por que nós adotamos a palavra profética do ano, né? Todo ano trazemos uma palavra profética. Porque a palavra profética é como um norte, é como um lugar escuro que nos guia, é como uma luz em um lugar escuro que nos guia. Você já viveu essa experiência de um lugar onde não tem luz, de repente você acha uma luz, e aquilo se torna um referencial, se torna um norte, se torna para mostrar um caminho. E é exatamente isso que a palavra profética é. Ela nos mostra um caminho para nos levar até esse local, até esse lugar, que acabará trazendo a forma e transformando as nossas vidas. Se você puder, abra sua Bíblia lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. É isso que a palavra nos ensina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Diz assim: e temos ainda firme a palavra dos profetas, ou a palavra profética, dependendo da tradução, a qual bem fazeis se a ela prestarem atenção, ou estarem atentos. Não deixe passar, preste atenção. Continua. Como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que, olha só, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Ou seja, a palavra profética proferida gerará em nós toda a transformação para a qual foi lançada. Por isso nós precisamos fazê-la de forma correta, com inteligência e entendê-la. Eu acredito na palavra profética, irmãos, porque a palavra é a substância do criar. Hebreus 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que o que é visível não foi feito do que é aparente ou do que se vê. Ou seja, a palavra é o meio que traz a criação daquilo que eu e você queremos viver. Abra lá em Isaías 55. Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10. Olha só esse texto. Diz assim: assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará, se cumprirá o que desejo ou o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Toda palavra que sai da boca de Deus cumpre um propósito, e é essa mesma palavra que deve ser proclamada, proferida pelos nossos lábios, amém? É importante nós entendermos, pois é assim que Deus fez e continua fazendo até hoje, e o que Ele diz, acontece. O que Ele cria, o que Ele diz, cria, se manifesta, e assim eu e você devemos agir e falar. É dessa mesma maneira que devemos fazer. Quantos foram expandidos de uma maneira ou de outra nesse ano de 2021, ou 2020, perdão. De uma maneira ou de outra nós fomos expandidos, enfrentamos situações difíceis, situações inusitadas, diferentes, e jamais imaginávamos. Mas fomos expandidos e chegamos até aqui. Por isso podemos dizer que eu e você vencemos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Trilhamos, irmãos. No começo haviam pessoas que achavam que iam morrer, que ia acabar. Você não morreu, você está aqui, e a sua vida glorifica o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode glorificar o nome dEle? Você pode engrandecê-lo, exaltá-lo por isso? Então entenda. Abra o seu coração para receber esta palavra. Abra o seu coração para poder não apenas receber, mas entender e fazer dela
uma verdade sobre as nossas vidas. Amém? Vamos lá? Então abra sua Bíblia lá em Joel, capítulo 3. Livro do profeta Joel, capítulo 3. Joel é meio difícil de achar, né? Parece que sai da Bíblia, foge. Livro do profeta Joel, capítulo 3. Eu diria para você, marque esse texto na sua Bíblia, destaque ele. Muitos estão na era da informática e nada contra isso, mas destaque esse texto, para que quando você sempre passar por ele, você se lembre dele. Joel capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, ou apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Verso 10: forjai espadas das relhas dos vossos arados ou das vossas enxadas, e lanças das vossas foices ou podadeiras. Diga o fraco, eu sou. Diga o fraco. Só os fortes digam, eu sou forte. Agora diga os fracos, eu sou forte. Agora digam todos, eu sou forte. Amém? Irmãos, há uma conclamação, há uma proclamação, há um chamado dos céus sobre as nossas vidas. Proclamai isto entre as nações, ou seja, aonde for, apregoai uma guerra santa. Irmãos, nós não podemos achar que estamos vivendo num mundo de faz de conta. Nós estamos em guerra. A guerra entre o bem e o mal, a guerra entre o certo e o errado, a guerra entre Deus e o diabo, a guerra espiritual. Há uma guerra santa. E ele diz, suscitai os valentes, que se levantem os valentes. Numa outra tradução diz assim: anuncie às nações de toda a terra, preparem-se para a guerra, convoque seus melhores guerreiros, que todos os seus soldados avancem para a batalha, forjem seus arados para fazer espadas, e transformem suas podadeiras em lanças, treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Ei, irmãos, é preciso que se levantem os valentes. Chegou a hora de todos se apresentarem como guerreiros, até aqueles que se achavam fracos e incapazes. A chamada é: faça aparecer os valentes. Faça aparecer os valentes. Faça aparecer os valentes. Nós estamos em uma guerra santa, uma guerra entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade da carne, entre a verdade de Deus e a mentira do inimigo. Hoje ecoa sobre mim e sobre a sua vida, que se apresentem os valentes do Senhor. Agora preste atenção, a palavra é forjai. Existe um programa chamado A Forja, não sei quantos que já assistiram, que fazem espadas, facas, né? É muito interessante, porque eles pegam um pedaço de ferro ou vários pedaços de ferros, e daquele pedaço que não tinha forma, não tinha valor ou eficiência, eles transformam em espadas, transformam em facas, transformam em armas. Mas esse processo não é simples assim. Não é de uma martelada só. A primeira coisa que se precisa no forjar é ir para o fogo. E é um fogo intenso,
constante, um fogo alto e por muito tempo, até que aquele ferro tenha possibilidade de ser manipulado. Ele pode ser tratado, ele pode ser moldado. A palavra é forjai espadas das vossas relhas, ou seja, transforme instrumentos que você usa como escravo, porque quando naquele tempo, irmãos, presta atenção, relhas ou arados e enxadas, estava falando de instrumentos de trabalho, muitos instrumentos que os escravos usavam, e Deus está falando, forjai, seja transformada a sua mentalidade de escravo, de trabalhador, de apenas aquele que cumpre uma ordem, para se tornar valentes, instrumentos nas mãos do Senhor, para conquistar e realizar o extraordinário de Deus nessa terra. É isso que ele está falando, forjai. Diga ao fraco, eu sou forte. Irmãos, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, temos que mudar a nossa forma de agir, temos que mudar o nosso posicionamento. Até quando nós vamos viver da mesma maneira? Até quando vamos aceitar que as circunstâncias ditem como eu e você devemos viver, ou viver assim ou assado? É interessante, irmãos. Na história bíblica, nós vemos Deus mudando o nome de alguns homens na Bíblia, para que eles pudessem cumprir o seu propósito. Observe, Abrão, quando Deus chamou Abrão, que significa pai exaltado, Deus firma uma aliança com ele e muda o seu nome para Abraão, que significa pai de nações. Deus estava mudando o nome para que ele cumprisse o propósito. Ele não deveria ser apenas um pai grande, um pai exaltado, mas ele seria pai de nações. A mesma coisa é Sarai, que significa contenciosa. Imagina você morar com Sarai, uma mulher contenciosa, né? É desafio, né? Então Deus muda para Sara, para que ela se tornasse uma princesa. Sabe, Deus sempre vai mudar aquilo que precisa mudar, para que você possa viver e cumprir o seu propósito. Podemos falar de Jacó. A palavra Jacó significa suplantador, ou aquele que agarra no calcanhar. Então Deus muda o seu nome para Israel, aquele que como príncipe luta com Deus, não contra Deus, mas com Deus. Podemos falar de Simão, que significa um caniço inconstante. Então Jesus olha para ele e diz, tu és Pedro, tu és Cefas, tu és rocha, firme, inabalável. Todos eles tiveram seus nomes mudados para viverem e cumprirem o seu propósito. Em 2020 a nossa proclamação foi expansão. E Deus nos deu chaves bíblicas para vivermos esta promessa. Fomos expandidos na mente, fomos expandidos na família. Quantos pais descobriram o que é ser pai 24 horas por dia, não é? Não tinha escola, não tinha trabalho, só tinha filhos, não é? Quanto isso nos mudou, quanto fomos expandidos no trabalho. Tivemos que aprender a trabalhar de casa, tivemos que aprender a utilizar outras ferramentas. Tivemos que aprender a lidar com as finanças. Tivemos que aprender a lidar no ministério. Eu lembro da primeira reunião que fizemos pelo Zoom. Muitos não sabiam nem ligar, muitos não sabiam se conectar. E quantos se expandiram, quantos evoluíram, né? Quantos aprenderam a usar ferramentas, quantos aprenderam e fizeram através disso a expansão das suas células, a expansão da sua influência. É importante entendermos que a proclamação, irmãos, ela é fundamental nas nossas vidas, mas ela não é tudo. Por quê? É preciso falar, sim, mas é necessário agir. Entenda uma coisa, toda palavra profética é como disse, é como uma luz que ilumina num lugar escuro até que
a luz da alva venha. Ou seja, é preciso entender que a palavra profética, ela nos orienta, ela nos mostra um caminho, mas a sua, a minha, a nossa ação é que nos levará a este lugar de transformação, é que nos levará a este lugar para alcançarmos a amplitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas, ao lugar que gerará em nós uma transformação, uma capacitação, e tudo aquilo que Deus tem para nós. Você fala, mas você também age. Amém? Amém? Podemos ir então? Abra lá sua Bíblia em Gênesis 26. Vamos ao texto. Gênesis capítulo 26. Abra aí porque nós vamos ler bastante textos aí, bastantes versículos. Gênesis capítulo 26 diz assim: havia uma fome na terra, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Olha só. Sempre existiram crises, sempre existiram fomes, sempre existiram pragas e dias difíceis, sempre. Os mais velhos podem dizer das guerras. A maioria de nós não sabe o que é uma guerra. Podem dizer das revoluções, podem dizer das doenças, pragas, pestes, crises financeiras, crises profissionais. Sabe por quê? Tudo isso se repete. O mundo é cíclico. A palavra já nos garante, não há nada de novo na face da terra. O que há de vir, já veio, já foi. Mas a questão é, o que temos de fazer diante destas situações? Dos momentos de crise, dos momentos de aflição, dos momentos de dor, dos momentos de perda? A resposta é, ouça a palavra e siga. Diga para o seu irmão, ouça a palavra e siga a palavra. Esta é a resposta. Olha lá no versículo 2, diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, e habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei. Irmãos, o Senhor é claro em dizer para Isaque: não desças ao Egito. Ei, permaneça aonde Deus te colocou e não saia. Diga isso para o seu irmão que está ao seu lado: permaneça onde Deus te colocou. Fala para ele: fica aí, não sai daí. Sabe por quê, irmãos? O melhor lugar para estar é no centro do propósito de Deus para as nossas vidas. É isso que faz a diferença. É tempo de crise, mas continue no propósito, não saia. Descer ao Egito, ali para Isaque, era buscar a saída humana, a saída racional, porque lá não havia crise, não havia seca, os rios do Egito sempre foram abundantes, e aonde havia água, havia capacidade de produção, portanto havia alimento, não haveria fome. Mas entenda, muitas vezes, a palavra do Senhor nos orienta de forma contrária ao conhecimento e à sabedoria humana. É aí que faz a diferença. Para Isaque, era mais fácil seguir o exemplo do seu pai. Meu pai foi para lá, para o Egito no tempo da seca, no tempo da fome. Mas Deus estava dizendo: ei, eu tenho uma palavra mais revelada e mais poderosa do que seu pai. Talvez a pessoa que te aconselha, talvez o gerente do seu banco, talvez o seu patrão, talvez a sua mulher, talvez o seu marido, tenham te dado conselhos que vão na natureza humana, na capacidade e sabedoria humana. Mas entenda, Deus sempre vai ter uma palavra de destino para a sua vida. Isaque entendeu isso.
por isso que nós precisamos ser ativados no profético, para viver o propósito nas nossas vidas. Esse mês de janeiro, nós vamos estar domingo falando sobre a questão da palavra do ano, mas às terças-feiras nós vamos fazer uma palavra de ativação profética. Nós vamos profetizar sobre as nossas vidas, nós vamos declarar, chamar os céus sobre a nossa terra, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós precisamos ser ativados para não andar por vista, mas andarmos por fé, não andarmos pelo conselho do mundo, pelo relatório dos jornais, mas pela palavra de Deus dirigida às nossas vidas. Essa é a diferença. Escolha sempre obedecer a palavra do Senhor. Foi exatamente isso que Isaac fez. A Bíblia diz no verso 6, assim habitou Isaac em Gerar. Agora veja o que acontece quando você dá ouvidos e pratica a instrução que o Senhor traz para as nossas vidas. Olha o que diz o verso 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor irmãos, quando nós seguimos a palavra do Senhor para as nossas vidas, aquilo que é impossível ao homem, aquilo que é impossível à terra, aquilo que é impossível ao seu trabalho, aquilo que é impossível ao seu salário, aquilo que é impossível às suas expectativas e possibilidades humanas, Deus faz acontecer. É assim, irmãos. A terra não poderia dar porque não tinha chuva. Os trabalhadores não tinham o que fazer para gerar aquilo. Mas quando Deus fala e você obedece, Deus entra na sua história e faz acontecer na sua vida. Agora preste atenção, a última palavra do versículo diz assim, e o Senhor o abençoava. Deus abençoava Isaac. Veja que o verbo aqui, se não me falha a memória, abençoava e não abençoou a Isaac. Porque quando você fala abençoou, se não me falha a memória, isso é o pretérito perfeito. Ou seja, é uma ação concluída. Mas quando ele fala o abençoava Isaac, isso é um pretérito imperfeito, que significa dar continuidade. Deus não chegou lá e falou, eu te abençoo agora, Isaac. Não, Deus estava dizendo, eu te abençoo em todo o tempo. Essa é a diferença, irmãos. Olha só. Quando você obedece a palavra do Senhor, Deus te abençoa em todo o tempo. Eu quero dizer nesta noite, Deus não vai te abençoar em um momento, mas durante toda a sua vida, você vai ser abençoado. Se você crê, recebe, diga amém. É diferente, irmãos. Isaac, por dar ouvidos à palavra, ele entrou em evidência em sua vida, começou a ver a diferença. Olha o que aconteceu, versículo 13. Engrandeceu-se o homem e foi enriquecendo, até que se tornou muito grande ou muito poderoso. Olha só, possuía ovelhas e bois, muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Quero dizer para você, assim será sobre a sua vida neste ano. Se você crê e recebe essa palavra, diga amém. É assim. Você vai expandir, você vai crescer, você vai prosperar. Você vai ver a manifestação de Deus te guiando, abrindo portas, trazendo soluções. Eu tenho falado com algumas pessoas esse ano de 2021, quem entender o propósito de Deus, quem se posicionar, vai crescer, vai prosperar de forma abundante. Mas veja o que aconteceu no versículo 15. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão. Antes disso, Abimeleque, quando viu que ele cresceu, que ele estava prosperando, sabe o que ele fez? Ele mandou Isaac embora. Porque Isaac estava na terra de Gerar, que era domínio dos filisteus, de Abimeleque. Então Abimeleque falou, não, esse cara está crescendo muito aqui, esse cara está prosperando muito.
Parece algumas empresas, não é assim? Quando você começa a se destacar numa empresa, a concorrência começa a se perturbar, e em vez de ela se movimentar para se alinhar com você, ela começa a te perseguir, não é assim? Até chegar a um ponto, mandaram ele embora, Isaac, vai embora, nós não queremos mais você aqui. Então Isaac sai de lá, e ele vai atrás dos poços que seu pai havia cavado, na época lá do seu pai Abraão, na realidade seu avô, né? Não, seu pai. E ele vai e encontra um poço. Sabe o que eles fizeram? Entulharam os poços. Sabe, irmãos, poços entulhados. Poço nesse sentido que a gente não tem muita noção, né? Como quem vive com água encanada, né? Em casa. E só se lembra da água encanada quando ela acaba. Não é assim? Enquanto ela está fluindo, você não lembra, você não deixa a torneira aberta, é assim. Mas entenda o seguinte, naquela época, viver no deserto, um poço significava tudo. Um poço aberto significava tudo. Significa ter vida, significa ter prosperidade, significa ter riqueza. Eu quero dizer uma coisa, mesmo diante desse cenário sombrio que nós vivemos em 2020, nós avançamos. Muitos prosperaram. Vimos aqui os testemunhos domingo passado, relatórios, pessoas testemunhando que Deus foi com elas, Deus abriu situações, abriu portas, trouxe bênção, trouxe favor. Mas eu quero dizer uma coisa, mas também muitos poços foram entulhados em 2020. Muitos deixaram de fluir. Muitos perderam territórios já alcançados. Alguns retrocederam diante das dificuldades e desafios. Outros desistiram de lutar. Muitos foram conformados pelo sistema. Outros tantos se acomodaram na jornada cristã. Muitos ainda estão adormecidos. Muitas células foram paralisadas. Muitos líderes foram paralisados e outros adormecidos. Diante de tal perseguição, qual foi a atitude de Isaac? Ele tornou a abrir poços de águas. O verso 18 diz assim: tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Eu quero dizer uma coisa, Isaac não desistiu da promessa, assim como eu e você não podemos desistir. Nós vamos cavar os poços que foram entulhados e trazer o fluir de Deus em nossas vidas. A missão do inimigo, do diabo, é paralisar você, meu irmão. É paralisar você que está em casa. É neutralizar o fluir de Deus em nossas vidas, irmãos. É destruir as promessas e as conquistas de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos ministérios. Isaac e os seus servos, eles cavaram o primeiro poço. E a Bíblia diz que então vieram os pastores de Gerar e contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Então aquele poço se chamou Ezeque, que significa contenda. Então no verso 21 diz: cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna, que significa briga, inimizade, ódio. Mas Isaac era indesistível. Ele não desistiu de cavar poços. Agora observe algo. Você acha que foi só Isaac que cavou aqueles poços? Claro que não, irmãos. Isaac tinha homens corajosos e leais ao seu lado, dispostos a fazer o que fosse preciso. Olha o que diz o verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas.
Escute, pela perseverança, Isaque alcançou o propósito. Eu creio. Deus está levantando um exército de homens e mulheres que se posicionarão como colunas desta casa, como guerreiros de um exército, e que fará o que for preciso para cumprir e vivermos o propósito desta casa, desta igreja. Se você crê e recebe essa palavra, diga amém. Entenda, irmãos. Agora, a nossa proclamação para 2021 é amplitude. Amplitude. Diga para o seu irmão, amplitude. Amplitude ou amplidão? Mas vamos falar sobre amplitude. Abra lá em Gênesis 26, versículo 22. Diz assim: partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. E disse: agora o Senhor nos ampliou, ou nos deu um lugar de amplitude, e cresceremos nesta, e cresceremos nessa, e cresceremos nessa. Irmãos, Reobote, em hebraico, como eu disse, fala de alargamento, amplidão, ou mesmo que amplitude. Ei. Cutuca o seu irmão do lado, se ele está do seu lado, se ele está uma cadeira para lá, cutuca ele aí e fala assim, ó: chegou a sua hora, chegou a sua vez. Deus vai ampliar você, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, tudo aquilo que Ele prometeu, vai fazer, vai acontecer. Ei! Acabou o tempo da contenda, acabou o tempo da busca, da perseguição, acabou o tempo. Nós entramos numa nova estação, a estação de Reobote, a estação da amplitude, aonde Deus vai nos abençoar, seremos supridos, seremos guardados e seremos ampliados e cresceremos nessa terra. Se você crê, diga amém e dê um forte aplauso ao Rei. Sabe, irmãos, você se lembra de Jabes? Jabes nasceu sob um decreto de dor e de aflição sobre sua vida, pois o seu nome significa dor. Imagina, o seu nome, todo alguém que chamava-o por Jabes estava dizendo dor. Mas ele fez uma oração, e Deus ouviu a oração e mudou a sua história. Isso está lá em 1 Crônicas 4:10, diz assim: Jabes clamou ao Deus de Israel, que tu me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes foi abençoado e ampliado em suas fronteiras e se tornou o mais honrado de seus irmãos. Deus quer nos alargar, Deus quer nos tornar mais amplos, Ele quer nos ampliar, nos aumentar, nos desenvolver. A minha oração, irmãos, é que todos tornem a fluir em sua vida os rios de Deus e o fruto do Espírito Santo sobre ti. Sabe, desde o início Deus, quando nos chamou, fez uma promessa. Qual é a promessa? A mesma promessa de Abraão: uma terra que mana leite e mel. E muitos pensam que essa promessa diz respeito apenas às coisas deste mundo. Mas eu quero lhe dizer algo: esse lugar está no nosso interior, não no mundo. Não existe conquista externa que primeiro não aconteça no meu interior, no seu interior, no nosso interior. É por isso que nós precisamos desentulhar os poços. É por isso que nós precisamos abrir novos poços. É por isso que nós precisamos disso para conquistarmos o nosso interior. Irmãos, lembra o que Jesus disse para Pedro? Não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Muitos de nós
fomos entulhados. Foram tantas lutas, foram tantas dificuldades, tantas oposições, problemas, perseguição, dificuldades aqui, dificuldades. Quantos foram se permitindo, retrocedendo, é como se fosse jogando pedras, e acabou o fluir das águas vivas, acabou o fluir de Deus sobre nós. Já não oramos, já não lemos, sequer muitos ainda têm a disposição de adorar ao Senhor, de ter a comunhão com os irmãos. Dizemos que assistimos o culto em casa, mas assistimos o culto em casa, fazemos comida, lendo as outras coisas, vendo o celular. Não é assim? É assim, irmãos. São poucos efetivamente que sentam na sala da sua casa, pegam a sua Bíblia e assistem o culto. Aqui, muitas vezes nós somos roubados. Desculpe, mas com essa desculpa do celular, de ler a Bíblia no celular, entra uma mensagem de WhatsApp, você vai ver o que é. Somos roubados. E nós nem percebemos. Fomos entulhados. Parou-se o fluir. É por isso que nós precisamos ser desentulhados, é por isso que nós precisamos cavar de novo os poços, é por isso que nós precisamos chegar às águas vivas. Nós queremos desentulhar todos os poços, sem se esquecer de ninguém, irmãos. É por isso que amplitude é a palavra para este ano de 2021. Você se lembra da promessa que Deus fez a Josué? Havia um território delimitado, que ele deveria ser conquistado. Deus deu os limites. É como se ele tivesse fincado as estacas. Olha, até aqui você vai conquistar, até ali você vai conquistar, até lá você vai conquistar. Em Josué capítulo 1, versículo 4, diz assim: desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite, ou o vosso termo. Veja Deus estabelecendo as estacas. No deserto seria um limite, no grande rio seria o outro limite, no mar grande seria o outro limite, no poente do sol seria o outro limite. Agora lembre-se que Canaã não estava fora, pelo contrário, Canaã estava no seu interior. Eu quero dizer uma coisa: Canaã está no seu interior, está dentro de você. Sabe, querido, se o Senhor se apresentasse hoje diante de nós, parasse diante de você e perguntasse: como estão as suas fontes? O que tem jorrado do seu interior? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós olhamos para essas promessas e essas demarcações que Deus estabeleceu como limite, o que é o deserto? O deserto é onde aprendemos a depender de Deus na necessidade. Irmãos, é incrível como as pessoas dizem que têm fé quando tem um saldo bancário no azul. Sim ou não? É fácil nós adorarmos a Deus quando tudo está bem. Dizermos: nós confiamos em Ti, Senhor. O deserto é quando nós vemos a dependência de Deus na nossa necessidade. O deserto da vida é pobre de recursos, porém é rico da suficiência de Deus sobre a sua vida. E o grande rio? O grande rio é continuar dependendo de Deus, mesmo na abundância. O pastor Cote, lá do Paraná, ele disse algo, publicou algo algumas semanas atrás, muito interessante e muito verdadeiro. Ele diz assim: a prova da abundância reprova mais que a prova da escassez. Muita gente, quando está na abundância, se esquece de Deus.
Muita gente, quando está com as contas em dia, com tudo acontecendo, com o favor acontecendo sobre a sua vida, se esquece de Deus, se esquece da aliança. E o grande mar, onde é? É onde aprendemos a depender de Deus na profundidade, na dimensão da sua grandeza. Amado, toda profundidade esconde riqueza. Quando você conhece Deus na profundidade, você vai descobrir os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. E o poente do sol? As nossas conquistas, elas vão até onde andarmos na luz. Onde o sol se põe e as trevas chegam, nos tornamos limitados. A vida e as promessas de Deus se manifestam apenas na luz. A chave para conquistar o seu mundo interior, nós encontramos na instrução que Deus deu a Josué. E se você puder abrir, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim, olha que interessante. Podemos dizer que não é algo novo, mas há algo muito importante para nós. Josué 1, 7. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuidem fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que fores ou andares. Não se afaste da tua boca, ou não cessa de falar o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ser forte e corajoso para quê, irmãos? Para sair pela rua com uma arma e lutar contra as pessoas? Claro que não. Até porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós precisamos ser fortes e corajosos para cumprir a palavra. Nós precisamos ser fortes e corajosos para cumprir a palavra. É preciso ser corajoso, presta atenção, para diante da família, para diante dos amigos, para diante dos colegas de trabalho, você se posicionar e não praticar ou fazer coisas que você sabe que fere a sua santidade e o seu relacionamento com Deus. Sim ou não? É preciso ter coragem. Sabe por quê? Porque é fácil estar na onda. É fácil ser santo aqui na igreja, irmãos. É fácil adorarmos a Deus aqui na igreja. Mas é lá fora que nós vamos manifestar o propósito de Deus sobre as nossas vidas. É lá fora que nós somos sal. É lá fora que nós somos luz. É lá fora que nós podemos dizer: ei, Deus, estou aqui, conta comigo. É preciso ser forte, é preciso ser corajoso. Quantos não conseguem dizer não aos amigos, diante dos amigos? Quantos não conseguem se posicionar e dizer: eu não faço mais isso? É preciso ter coragem para assumir o seu lugar em Deus e praticar os conselhos da palavra. Junte-se a isso. O desafio é ainda maior quando o assunto é disciplina espiritual. O verso 8 nos manda, primeiro, proclamar a palavra, fale a palavra, declare a palavra em todo o tempo. Depois ele diz: medite na palavra. Irmãos, tenha um devocional, uma devocional diária em sua casa, no seu trabalho, no metrô, onde você quiser. E em terceiro, obedecer a palavra. Fazer o que nela está escrito, cumprir a palavra em todo o tempo, não apenas aqui na igreja. Irmãos, não se desvie da palavra de Deus em sua vida. Se você fizer assim, prudentemente você irá viver.
então você prosperará o teu caminho, você será bem-sucedido em tudo, diz a palavra. E todos, presta atenção, e todos verão a manifestação do fluir do rio de Deus em sua vida. Essa é a chave, irmãos. E assim como aconteceu com Isaac, vai acontecer com você. Olha lá, vamos para o encerramento, Gênesis 26. Volte lá. Gênesis 26, a partir do verso 23. Diz assim, Gênesis 26, 23. Depois subiu dali a Berseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram o poço. Então Abimeleque, aquele que havia expulsado, veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, o chefe do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, visto que me odiais e me expulsaste do vosso meio? Responderam eles: nós temos visto claramente que o Senhor é contigo. Eu quero dizer para você, se você entender a palavra profética, se você viver a palavra e a direção da palavra, as pessoas vão vir até você e vão dizer: eu tenho visto claramente que o Senhor é contigo. Eu tenho visto claramente que o Senhor te abençoa. Eu tenho visto que o Senhor te guarda, que o Senhor te sustenta, que o Senhor te abre portas, que o Senhor é o teu Deus. Se você crer, recebe, diga amém. Todos verão a manifestação do fluir do rio de Deus em sua vida e te buscarão para estar com ele, com você, porque eles foram lá e falaram assim: vamos fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança, não haja inimizade entre nós. Assim será sobre a sua vida neste ano. Todos correrão para você e desejarão ter uma aliança com você, pois reconhecerão que o Senhor está contigo, o Senhor está do seu lado e você é um bendito do Senhor. É por isso que a nossa declaração profética para 2021 é amplitude. Diga para o seu irmão: amplitude. Fala, você vai entrar em amplitude esse ano. Cessarão as brigas, as perseguições, e você será reconhecido como aquele que é favorecido e abençoado por Deus. Quantos creem e recebem essa palavra, digam amém. Para isso nós vamos fazer a declaração profética. Desse mês de janeiro, nós vamos todos os cultos fazer uma declaração profética no final. Vamos profetizar sobre as nossas vidas. Vamos profetizar e declarar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Vamos jejuar todas as terças-feiras. Digam amém. Irmãos, o jejum nos apura, o jejum nos ajuda a entender o propósito de Deus, a ouvirmos a voz de Deus. E nós vamos profetizar, mas também nós vamos agir. Amém? Então eu quero que você fique de pé. Nós vamos colocar aqui no telão Deuteronômio 28, mas não como está escrito. Vamos colocar de uma maneira que nós somos a pessoa principal, somos nós que vamos viver, somos nós que vamos viver isso. Então nós vamos declarar na primeira pessoa. Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diz comigo: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então nós vamos declarar: o Senhor me exaltará sobre todas as nações da terra. Eu sou abençoado na cidade. Eu sou abençoado no campo. Os meus filhos são benditos. Os meus animais são abençoados. Eu sou abençoado ao entrar e ao sair. A bênção do Senhor está nos meus celeiros. Todos os povos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. O Senhor me dará abundância de bens.
O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, e dará a sua chuva ao seu tempo. E dará chuva ao seu tempo. A terra produzirá em abundância. O Senhor abençoa o trabalho das minhas mãos. Emprestarei a muita gente, porém não tomarei emprestado. Estarei por cabeça e não por cauda. Estarei em cima e não de baixo. Obedecerei a todos os mandamentos do Senhor e os guardarei no meu coração. Então eu te pergunto, aonde estão os valentes? Aonde estão aqueles leais e fiéis que cavarão os poços? Aonde estão aqueles que vão se levantar e escrever uma nova história nesse ano? Comece a orar, comece a declarar a sua posição diante de Deus. Eu quero orar sobre você, eu quero profetizar sobre a sua casa, mas acima de tudo, alinhe-se hoje com o céu, alinhe-se hoje com a palavra do Senhor. Deus te trouxe aqui, você que está assistindo em casa, Deus está falando com você. Assuma um posicionamento, porque a sua história vai